Quantas vezes você sentiu que estava pronta, mas algo te paralisou quando você estava prestes a dar um passo que mudaria a sua vida? Isso é bem mais normal do que se parece, e você pode estar apenas experienciando questões que estão ligadas às crenças que vêm da sua ancestralidade. E aí, por isso, muitas vezes, quando você está prestes a dar aquele passo, a saltar, você olha e percebe: nossa, mas será que é isso mesmo que eu preciso fazer? Mas e se eu der esse passo, se eu tiver coragem para saltar, o que pode acontecer? E aí, às vezes, você está ali no trampolim, prestes a dar aquele salto de fé, de confiança e expandir os seus horizontes, mas você acaba que olha para baixo e fala: nossa, é muito alto. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou cair e ter todas as minhas chances despedaçadas neste salto? Será que não é mais seguro eu ficar aqui no trampolim do que saltar e ver outras possibilidades? Esses medos, esses bloqueios, essas resistências, elas estão te mostrando que existe mais para você ir além, que existe mais para você descobrir e que as suas chances realmente elas são verdadeiras. As chances de você crescer, de você evoluir, de você aproveitar. Mas muitas vezes esse medo, ele vem daquelas vozes internas da sua mãe, do seu pai, da sua ancestralidade, das pessoas do ambiente em que você vive. Porque ao contrário do que muitos dizem, o ambiente influencia bastante. É verdade até aquela questão de que você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. Mas não é só isso. O ambiente ele influencia mais o seu sistema de crenças, aquilo que você acredita, seus valores, faz com que você bloqueie na hora de dar esse salto, na hora de dar esse passo. E como você resolve essa situação? Você precisa entender que quando uma crença ela é enraizada dentro de você, isso faz com que você comece a repetir, a reproduzir na sua vida. Se você acredita que o caminho ao qual você está percorrendo, ele é difícil, ele é cheio de obstáculos, porque outras pessoas fizeram um caminho e tiveram tanta dificuldade, você provavelmente vai sentir realmente medo de trilhar aquele caminho. Mas se você pega um mapa do território e você percebe, olha, aqui tem uma montanha, e para mim escalar essa montanha, eu preciso de tal ferramenta, de tal equipamento. Se você olha e você percebe que ali tem um rio, você vai se preparar. Talvez você leve nadadeiras, talvez você leve uma máscara de oxigênio, talvez você até providencie um barquinho que te ajude a atravessar aquele rio com mais facilidade. E aí, quando você trava frente a essa mudança na sua vida, é o seu sistema de crença que está falando. Outras pessoas tentaram e não conseguiram. Por que é que você vai conseguir? Talvez você esteja ainda menos preparada do que essas pessoas. Então, o que falta para você dar esse salto, o que falta para você dar esse passo é a estrutura, é o conhecer, é a clareza do percurso. Isso não significa que você tem que saber exatamente cada ponto do percurso, porque a gente volta àquela velha frase: o mapa não é o território. Você pode ter o mapa, você pode entender as questões que você vai ter ali, a vegetação, o local, mas ainda assim trilhar o território vai trazer alguns desafios que você não esperava. E é natural, porque com esses desafios você ganha experiência, você cresce, você ganha tudo aquilo que você precisava para chegar no teu objetivo e quando estiver no teu objetivo, sustentar. Então, o caminho, ele se abre para quem já está pronto a seguir. E se esse caminho, se essa ideia, se esse desejo, se essa vontade de algo novo se abriu para você, é porque você está pronta, você está pronto para seguir. Só que esse medo, essas crenças, essas vozes estão aí dentro, podem estar realmente te impedindo. Por isso que quando você tem clareza, quando você olha esse território ao qual você vai trilhar e você cria uma estratégia, uma estrutura, um passo a passo de como você vai lidar com os desafios, de como você vai levar essa situação, fica mais leve, fica mais fácil.
E a cada passo que você dá, você fica mais perto daquele seu destino. E por isso vai ficando mais leve, você vai sentindo alegria, você vai percebendo que valeu a pena. E valeu a pena você saltar, porque só pelo que você já viu de possibilidades que este caminho te abre, já te traz uma alegria que você não sabe nem de onde vem. Mas essa alegria, ela também vem da tua alma, porque a tua alma ela está te guiando para onde você deve ir. E quando você trava e você começa a trazer para a tua vida, muitas vezes, problemas de saúde, problemas nos relacionamentos, problemas no teu profissional, problemas no teu financeiro. E uma área que se trava acaba afetando todas as outras áreas. Uma das coisas que eu gosto de falar para você é que se você ainda não se conectou ou não começou no autoconhecimento, é interessante começar pelo mapa de alma. O mapa de alma, eu faço o mapa de alma. E ele traz ali todos os aspectos importantes, alguns obstáculos que você vai ter na sua vida, os seus dons, os seus talentos, quem é você, o que você pensa, as suas aspirações, o que você vivenciou na sua vida, os ciclos da sua vida e que são importantes para mudar, além de alinhar energeticamente e entender que cada passo da sua vida, em um ano, por exemplo, podem trazer novos desafios, novas oportunidades e aprendizados. E quando você tem esse mapa, fica mais leve você ajustar e descobrir como você pode potencializar. Aí, se você quiser saber mais sobre o mapa de alma, eu deixo o link aqui na descrição e você pode verificar. Tem valores, tem como funciona e você pode até entrar em contato pelo WhatsApp para ter mais informações. Tudo bem? Mas vamos continuar aqui com o nosso assunto. Aproveitando, peço para você curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos continuar com o nosso assunto que está incrível e sobre essas questões que te paralisam. Eu, por exemplo, cara, eu tenho essa força muito impulsiva, que vem muito do meu signo é touro, mas eu tenho no meu mapa astrológico muito a energia de Áries, que é essa impulsividade, essa ação. No meu mapa de alma, eu tenho também essa questão que vem sendo dada pela a minha expressão, meu nome de expressão, que traz essa impulsividade, essa iniciativa, esse aventurar-se. E por conta desses aspectos, dessas questões unidas, me traz esse impulso de criar, de ir sem medo. E não é que eu não tenha medo, é que mesmo com medo, eu olho para esse medo e falo, não, mas se eu ficar paralisado nesse medo, eu não vou experimentar tudo isso que eu tenho para viver. E acabo me lançando. E isso aconteceu comigo várias vezes na minha vida. Muitas vezes eu também agi de forma impulsiva, sabe? Não pensei, me lancei e acabei que tive algumas experiências que não foram tão legais, mas que serviram para que eu crescesse, para que eu evoluísse e para que eu chegasse onde estou hoje. Então, como foi isso? Olha só, meus amores, eu já me aventurei a abrir comércios de vários tipos. Já tive restaurante, já tive loja de roupa, enfim, já tive alojamento, já tive hotel. E nessas minhas experiências, eu pude entender aquilo que eu gostava, aquilo que eu não gostava, e também pude entender que, por exemplo, no restaurante, né? Era uma área totalmente nova, abri o restaurante, deu super certo, mas durante o percurso percebi que eu não gostava. Percebi que não estava alinhado mais comigo, que era pesado demais levar, administrar um restaurante. Até porque eu já tinha começado nesse ramo de mentoria, de terapias, e eu amava isso que eu faço hoje. E aí começou a ficar pesado porque eu achei que eu iria conseguir alinhar a administração do restaurante com as mentorias das terapias. E não foi assim. A administração do restaurante puxava muito, mas muito da minha energia e acabou que eu não conseguia mais colocar energia nesse meu projeto que eu sempre amei. E aí isso começou a ficar pesado. Então eu percebi que era o momento de mudar. Por quê? Comecei a adoecer, comecei a engordar, comecei a ter crises depressivas, comecei a ficar muito triste. Então, eram explosões de emoções que me puxavam para viver aquilo que meu coração pedia. Mas ainda assim, exigia alguns bloqueios. Quais eram os bloqueios? Por exemplo, o restaurante está dando super certo, eu ganho dinheiro aqui. Aí eu vou ter que encerrar essas atividades para começar de novo algo que eu já tinha começado, mas que eu parei. E aí vou ter que atrair os clientes. E agora eu acho que eu já não falo nem mais tanto quanto antes. Já me machuquei muito. Percebe? Aí vem aquelas vozes. Mas, na medida em que eu fui percebendo que meu corpo estava gritando,
que eu estava adoecendo, que as coisas não estavam mais indo. Não era o financeiro que estava travado, mas era o meu corpo comunicando comigo, a minha alma, as minhas expressões faciais. Eu já nem sorria tanto. E eu resolvi dar esse passo. E quando eu dei esse passo, eu fechei o restaurante, eu decidi e, assim, em menos de um mês, acho que 15 dias, eu resolvi tudo. Fechei, entreguei, vendi as coisas, tirei a nota, recebi os faturamentos que eu precisava, paguei tudo que eu tinha que pagar e ainda por cima me mudei de estado. Quem me conhece sabe que eu mudo bastante de estado, agora que eu estou fixando mais. Mas mudei de estado. E aí fui me aventurar novamente. Então, muitas vezes a gente trava num ponto que pode virar a nossa vida. Aí você fala, cara, você se arrependeu de ter fechado o restaurante? Não, não me arrependi. E foi algo assim que eu tomei uma decisão que me trouxe paz, liberdade, leveza. E eu voltei a ter qualidade de vida. E a princípio, eu percebi o quanto eu estava feliz bem antes do restaurante e eu ainda não era totalmente grata, sabe? O quanto eu era abençoada por poder trabalhar de casa, por ter meus clientes, porque o financeiro vem de forma leve, por poder ter tempo para viajar, para desfrutar, para passear, tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. E isso eu não dava tanto valor, sabe? Porque tinha no fundo crenças que me faziam buscar trabalhos mais pesados, que sugassem minha energia. E aí isso veio muito do meu sistema familiar. E aí, quando eu fechei o restaurante, eu fui estudar isso lá em 2022, a sistemática, né? A constelação, fiz pós-graduação em constelação sistêmica organizacional, que entra familiar, entra empresarial, entra tudo isso, para mim poder curar essas feridas. E aí foi quando eu me impulsionei novamente. E aí, o que eu digo para vocês? É importante trabalhar essas questões. Que se você não olha para essas crenças, para esses medos, você não estrutura o caminho, você nunca vai dar o passo. Porque você vai ficar travado nas vozes, nos padrões herdados, tudo isso. E aí, quando você está pronto, o mentor aparece. E você consegue dar esse passo. É por isso que na minha mentoria eu tenho duas modalidades de mentoria: a aterramento, a atmosfera e mais uma que está ainda em processo de criação. A aterramento é para aquelas pessoas que ainda estão no estágio bem inicial e aí elas precisam trabalhar algumas coisas para elas conseguirem movimentar. Já a atmosfera é para aquelas pessoas que já fizeram bastante coisa, já buscaram livros, terapias, tudo, mas ainda sentem aquele vazio, ainda sentem aquele medo, ainda sentem aquele bloqueio, porque falta algo, falta conexão, já estão prontas, mas sentem que não conseguem. E vem essa mentoria atmosfera, que ela trabalha todos esses aspectos. A gente trabalha as crenças, os padrões, as questões familiares, o empoderamento, trazendo clareza e estrutura para o teu caminho, te mostrando que é seguro dar esse passo, te mostrando que é seguro fazer esse salto, e com disciplina, com organização e com clareza, você consegue fazer as mudanças necessárias na sua vida. Você só não está conseguindo fazer por conta dessas resistências que estão enraizadas, muitas vezes, no teu sistema de crença. Por isso que se você se sente pronta, é o momento. E na minha mentoria Atmosfera, eu te ajudo com essas questões, onde eu te seguro para você dar o salto, onde eu trago esse mapa que você vai ter clareza para fazer exatamente os movimentos que vão te possibilitar crescer, expandir e chegar ao seu objetivo final. E se você gosta desse tipo de conteúdo, que traz clareza, que traz para você verdades, para você se conectar com a sua verdade interna, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Gratidão!